Amém, amados? Mais um domingo para nós hoje encerrarmos, né? O estudo de Eclesiastes. Eclesiastes é um estudo que para mim foi muito válido, muito interessante. E eu creio também que para muitos aí, tá? Eu só precisava que alguém só falasse se o som tá bom, tá? Se o som está bom, porque a pastora está lá na igreja, né? Tem reunião do Ministério Infantil e tem reunião dos músicos. Então, se alguém puder identificar o som está bom, a Sandra já está aí também, puder falar, tá ok? Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez, em primeiro lugar, te agradecer por esse livro riquíssimo, que nós tivemos o privilégio de estudar os seus 12 capítulos, Senhor. Tantos ensinamentos, tantos questionamentos que nos fizeram pensar e refletir, Senhor. Que as lições que o teu Santo Espírito colocou no coração de Salomão, nosso irmão em Cristo, Senhor, possa realmente fazer em nós e operacionar em nós os valores do reino de Deus. Essa é a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Então tá bom, tá jóia, tem um som, tá jóia. Vamos continuar aqui. Uma das questões que nós vamos estar estudando domingo que vem, tá, que, conforme eu falei, vai ser as parábolas. Já estou preparando, tá? Deixa eu só colocar aqui, porque o especial de TI tudo é fácil. Eu falo para o Mário que isso aqui às vezes é difícil. Ele não é o senhor que não está sabendo. Para poder mexer aqui, oh meu Deus do céu. Bom, enfim, para nós estarmos. Deixa, agora vai. Amém? Ufa, vamos lá então. Eu quero começar com esse poema de um livro após a queda, After the Fall, de Arthur Miller, né? O Miley, diz o seguinte: se não houver Deus, não há juiz. Se não houver juiz, não haverá juízo final. Se não houver juízo final, a vida não tem sentido, nada importa. Talvez o grande questionamento que Salomão chega para nós aqui é exatamente isso. Ó, ele vem aqui trabalhando, gente, se não houver Deus, se não houver um julgamento, se nós não entendemos o que é o temor de Deus, a nossa vida é em vão. Paulo vai falar isso, o próprio Jesus vai colocar nos seus ensinamentos, nas parábolas. Tá? Alguns autores seculares, Dostoiévski, né, é um que vai escrever nos Irmãos Karamazov, ele fala assim: se não houver Deus, tudo me é possível. Outros filósofos também falaram essa linha de pensamento. Então, Salomão, de uma certa forma, no capítulo 12, ele vem falar o seguinte: não, existe Deus sim, e eu e você precisamos parar para pensar que haverá um julgamento. Ele vem colocando para nós esse ponto do julgamento, tá, ok? Se você soubesse que iria morrer daqui uma semana, o que faria nos seus últimos dias? É uma pergunta que se faz muito, né, na filosofia e na antropologia. Né? Se você soubesse o dia da sua morte, o que você faria? Na realidade, Salomão vai trabalhar o contrário. Mesmo que nós não sabemos, ou saibamos, né, o dia da nossa morte, é necessário nós vivermos consciente dela. E ao vivermos consciente dela, nós precisamos pensar na eternidade, que é exatamente isso. Por isso que eu estudo, o título que eu dei é o desespero humano. Qual que é o desespero humano? A velhice. Tá? Eu poderia ter colocado a morte, eu poderia ter colocado a incerteza pós-morte. Mas como Salomão, no capítulo 12, vai trabalhar na questão da velhice, então eu achei melhor trabalhar junto com a linha de pensamento de Salomão. Tá? Mas é um questionamento que se faz, tá ok? Eclesiastes 2 contém a mensagem final de Salomão. Ele lembrou os jovens que viviam bem, enquanto ainda são capazes, para viverem bem, né? Que vivam bem, ainda são capazes, pois um dia virá e que irão morrer. E com isso ele vai levantar a questão do julgamento. Ele vai apresentar essa questão do julgamento, que é uma questão assim que ele vai trabalhar muito, né, esses pontos. Então, o que nós temos no capítulo 12? Nós temos sobre o existir. Pega um pouquinho o capítulo 11, né, porque é uma... Salomão não escreveu para o capítulo, né? Mas então, a vida deve ser desfrutada responsavelmente sob o temor de Deus. A primeira questão que ele trabalha a partir do capítulo 11 e ele desenvolve melhor agora no capítulo 12. A vida deve ser desfrutada responsavelmente por causa do juízo de Deus. Não é, ele vai falar assim que eu e você devemos caminhar debaixo dos valores do reino de Deus, não com medo da justiça de Deus, mas sabendo que ela existe. Então, você vai
por amor, tá? Porque você ama e na tua existência você tem consciência de que um dia nós prestaremos contas, tá? A vida deve ser desfrutada antes dos dias adversos da senilidade, ou seja, ele fala assim, ó, e aí é um conselho que ele vai dar muito para os jovens, aproveite a vida, aproveite a vida. Lembrando, gente, que Salomão não está dizendo num conceito ou um pensamento ou um conselho de libertinagem, nem de promiscuidade, nem de lascívia. Não, ele está falando, viva o que você tem de melhor. Por isso que ele enfatiza, a partir do capítulo 7, no 8, no 9, ele enfatiza muito isso. Beba do bom vinho, viva um tempo de qualidade com a tua família. Não use termo, mas a ideia é essa, né? Viva um tempo de qualidade com a tua família, viva o melhor daquilo que você produziu, conquistou com o seu trabalho, mas saiba que tudo isso é dom gratuito de Deus. E por último, ele vai falar no capítulo 12, que ele vai enfatizar muito isso, é o temor a Deus que julgará cada ação, pensamento humano. É o único meio pelo qual a vida pode ser realmente aproveitada, em vez de simplesmente ser aturada. Então ele fala assim, a partir do momento que você entender que há um Deus que julga, que conhece, que sabe de todas as coisas, tá? Então ficará mais fácil você lidar com as adversidades. Porque nas adversidades, eu sempre falo isso na Monte Abrão, eu estou enfrentando uma situação, o primeiro lugar que eu tenho que fazer é orar, Senhor, se é um ataque do inimigo, se é uma brecha, que em nome de Jesus se feche, tá? Segundo, Senhor, se é uma provação tua específica, se o Senhor quer desenvolver algo no meu caráter, se o Senhor quer trabalhar algo no meu caráter, se o Senhor quer lapidar algo na minha vida, nós chamamos a patrola de Deus, né? Se o Senhor quer trabalhar muito na minha alma, então tenha misericórdia, faça a tua obra, seja feita a tua vontade. E o terceiro aspecto que eu sempre falo, Senhor, se é um pecado que causou uma legalidade ou uma brecha, que em nome de Jesus eu peço perdão, seja fechado, mesmo que eu não sei que pecado que seja, tenha misericórdia, porque às vezes nós estamos pagando por uma situação que nós, naquele primeiro momento, nós não entendemos, tá? Então é isso que ele vai falar. Então, quando ele fala sobre a velhice, ele fala o seguinte: primeiro, ele fala sobre os efeitos da velhice, no versículo 1, tá? Depois ele vai falar uma visão diminuída, limitada, ele vai falar da dificuldade que nós vamos ter em enxergar. Por isso que falei no domingo passado que é um capítulo bem triste, né? Mas é um capítulo real. Tá? Depois ele vai falar sobre as mãos trêmulas, sobre a questão das pernas encurvadas, a questão dos dentes, tá? A perda de audição, acordar cedo com muita dificuldade, temores, né? Cabelos brancos, que é grisalho, que significa sabedoria, tá, gente? Lento desejo sexual, a libido, né? Tanto da mulher quanto do homem, debilidade na coluna vertebral, faculdades mentais determinadas ou deterioradas, desculpa, inconsistência urinária, parada cardíaca, tá? E por fim, a morte. É claro, gente, que com a qualidade de vida hoje, muitos desses pontos mudaram. Tá? Mesmo que, vamos pegar um destaque, questão, a inconsistência urinária, principalmente na vida do homem. Existe medicamento, existe tratamento, existe acompanhamento da próstata, a questão da perda da audição, existe trabalho, existe aparelhos, existe tantas outras coisas. Mãos trêmulas e perda dos dentes. A questão da catarata, hoje existe cirurgia. Você pode, com as mãos trêmulas, você pode fazer alguns exercícios, né? Eu sempre digo para a igreja, nós temos pilates segunda e quarta, às 3 da tarde, a primeira turma, depois das 4 às 5, a segunda turma. Fale comigo. E essa semana, uma senhora que mora ali no bairro, aliás, ela mora até um pouco afastada, e ela veio e falou assim, pastor, eu queria te agradecer, tá, por o senhor estar cedendo aqui o lugar, porque primeiro, Pilates é muito caro e eu precisava fazer. Segundo, aquela dor que eu tinha na questão do mexer, do movimentar, aquela dor saiu, pastor. Eu falei, olha, amém, louvado seja Deus. Perguntou os horários do culto. Então, são sementes que estão sendo lançadas. Tá? Então, muito desse quadro aqui, hoje, por causa da ciência, nós estamos com os efeitos diminuídos. Tá? Viver de modo justo faz mais sentido quando sabemos que a vida é eterna e que um dia estaremos perante Deus para sermos julgados. Por esse motivo, os últimos 2 versículos de Eclesiastes são uma verdadeira mensagem do livro. Nós vamos chegar lá. Os 2 últimos versículo que ele fala que eu e você deveríamos e devemos temer a Deus sobre todas as coisas, prestar atenção no nosso caminhar, no nosso dia a dia.
Tá, quais são as conclusões finais que ele vai chegar? Então, 40% desse capítulo ele vai trabalhar com busca ao Senhor enquanto é jovem. 65% ele representa, ou ele vai falar também, não só no capítulo, no livro todo, desculpa, né? Tudo é vaidade. Ele vai repetir também nesse capítulo, tudo é vaidade. E por fim ele vai trabalhar o que ele começou no capítulo 7, eu coloquei nos 94%, que é teme ao Senhor, teme ao Senhor. Os outros 6% são vários conselhos que ele vem dando ao longo deste livro, né? Então, quando ele vai trabalhar, a primeira conclusão, tá? A primeira conclusão é que devemos buscar o Senhor enquanto é possível. Esse é um dos textos mais conhecidos do livro de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, lembra-te, jovem, quanto você pode, esteja buscando o Senhor. Esse é o conselho que ele vem trazer, tá bom? Ele vai trabalhar também tudo é vaidade. Entre as conclusões finais, eu mantenho sua opinião de que todas as coisas aqui debaixo do sol são passageiras, não devemos apegar a elas. Um dos grandes recados, como temos visto ao longo desse livro, é que existe uma diferença muito grande entre agora e o depois, entre a vida e a eternidade. É aquilo que eu sempre falo na Monte Hebron. Muitas pessoas falam assim: vamos aproveitar porque a vida é curta. É um fato. Mas se esquecem que a eternidade é longa. Tá? E a questão de Salomão, apesar dele não trabalhar princípios do cristianismo, mas ele vai trabalhar princípios do judaísmo, é a questão do seio de Abraão. Aquela mentalidade hebraica de que quando uma pessoa caminhou no temor de Deus, nos cumprimento dos mandamentos de Deus, nos seus estatutos, essa pessoa vai direto no que ele chama seio de Abraão, que Jesus não vai usar esse termo porque ele não quis focar na questão judaica, mas ele vai falar reino dos céus, ele vai falar sobre Nova Jerusalém, e nas cartas ao Apocalipse, inspirando João, vai falar mais diretamente sobre esse aspecto, tá? E, por fim, né, a questão de temer o Senhor. Por fim, vai nos dizer que devemos temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. Se não houver Deus para julgar o mundo, a existência humana é uma experiência sem sentido, que termina sem sentido e nada importa. Que é a grande questão, gente, do ateísmo. Uma vez eu estava discutindo com uma pessoa ateia, e ela foi bem irônica, sarcástica, começou a colocar um monte de coisa. Aí eu falei para ela assim: cara, veja só, se você estiver, deixa eu voltar aqui, se você estiver certo na sua mentalidade, então o bobo aqui sou eu. Tá? Eu deixei de curtir muita coisa. Só que eu deixei de curtir essas coisas por escolha também moral, que é aquilo que Romanos capítulo 1 fala. Que nem assim, eu poderia ter caído em farra, mas eu não caí por uma questão de entendimento. Poderia ser uma pessoa extremamente promíscua, mas eu não fiz isso por questão de entendimento. Eu poderia roubar, mas eu não fiz isso por questão de entendimento. Então, independente de eu ter aproveitado a vida, eu, Silas, mesmo não tendo vida pós-morte, e você estiver certo, eu, Silas, vivi moralmente dentro de princípio, e eu estou feliz com isso. Agora, se tiver vida pós-morte, segundo eu creio, e o meu pensamento estiver certo ou errado, eu então usei esse termo: você está lascado. Porque segundo aquilo que eu entendo, você vai para o inferno. Ele ficou olhando assim, e ele falou: você crê nisso? Eu falei assim: tanto creio que eu busco a presença de Deus todos os dias para eu não desviar do caminho da salvação. Eu falei: eu nem estou nem falando do caminho moral. Tá? Então vimos ao longo desse livro toda a construção do pensamento de Salomão, suas angústias, reflexões profundas, e nos últimos capítulos começamos a entender algumas de suas conclusões. Somente no final, eu diria exatamente a partir do capítulo 9, finalzinho, mas 10, 11 e agora 12, você consegue entender a angústia de Salomão, o desespero de Salomão. Por isso o título, né, desse estudo de hoje, o desespero humano, que eu coloquei a velhice, mas poderia ser a angústia, a vaidade, a frieza da vida e tudo mais que ele vem colocando ao longo desses capítulos. Então reflita. Dos versículos 1 a 8, nós vamos começar a estudar. Muitos intérpretes alegam que esse poema é uma alegoria da terceira idade. Essa é uma visão que vamos defender aqui hoje, advogar aqui hoje. Sim, o versículo de 1 a 8, tudo transcreve a velhice de Salomão, e ele começar a entender: cara, eu poderia, eu fiz muito mais coisas, que hoje eu tenho as minhas limitações. Aparentemente, é como se ele estivesse usando sua própria vida como uma referência, tá, gente? É possível isso, com certeza. Então, vamos lá. Lembra-te do teu Criador. Salomão não está sugerindo um mero reconhecimento da pessoa de Deus.
Usamos termos bíblicos, vigorosos, então ele convoca o homem aos atos adequados que acompanham nesse reconhecimento. Então ele não está dizendo apenas de você ter medo de Deus, em nenhum momento, aliás, em nenhum momento ele fala isso. Quando ele usa o princípio da sabedoria, o temor a Deus, lá no livro de Provérbios, nós já tivemos o privilégio de estudar no aulão presencial, o livro de Provérbios, a palavra temor, eu expliquei, que é a mesma que vai ser usada aqui, é consciência da presença de Deus. É aquilo que eu dou um exemplo bem idiota, né? É o garoto namorando a menina e o pai da menina na frente dos dois olhando. Eu sempre falo assim, se você souber que o teu sogro está te olhando, vendo todos os seus atos, né, e o que você está falando, né, o que você está fazendo, você teria coragem de tomar alguma atitude inadequada? E quando é jovem, eu falo, você teria coragem de usar o famoso termo mão boba? A resposta de todo mundo é, ô louco, claro que não, ele pode me matar, ele pode... Pois é, isso aí é temor. É você saber que o teu sogro está olhando para você. Transferindo isso para Deus é a mesma questão. É você saber que eu e você sabermos que em nosso caminhar, em todas as nossas atitudes, Deus está olhando para nós. Então, isso deveria mudar. Aí ele fala sobre mocidade, que é o início da puberdade, pessoas estão em pleno vigor, e é nessa fase que as forças vitais devem ser dedicadas a Deus e utilizadas para a sua glória. Se você for pegar a história das revoluções na humanidade, todas elas, você vai ter na plataforma sentada as pessoas de idade, pensando, e você vai ter os jovens indo às ruas, gritando, às vezes até tomando atitudes violentas, mas essa é a realidade. Então, na mocidade, é no período da mocidade que nós precisamos investir. E a igreja deve fazer isso, como deve começar pelo Ministério Infantil, adolescente, jovens, jovens casais, que é o que nós estamos projetando para esse retorno, né? Com muita sede. Né? E ele vai falar sobre maus dias, isto é, da fraqueza, da velhice, contrastando com os vigorosos dias do Jó. Então, quando ele vai falar maus dias, ele não está pensando na questão de dias pecaminosos, mas ele está pegando na questão da velhice. Ele fala assim, ó, a velhice são dias maus no sentido de limitações que tudo mais se coloca. Lembrando que se Salomão tivesse vivo hoje, talvez ele mudaria um pouco por causa de exercícios, hidroginástica, pilates, alimentação, caminhada, a própria questão do cálcio nos dentes, remédio para a memória, tudo isso tá linda, né? Ficou 10, né? Eu sabia, se o Márcio tivesse, eu sabia que ele ia gostar, viu? Quando eu coloquei, eu falei, o Márcio vai gostar disso aqui. Diante de Deus, não estou mentindo não, pensei mesmo. Então, hoje, essa velhice, ela tem uma qualidade de vida melhor, tá, gente? Então não vão ficar tristes aí quem já está chegando aí na terceira idade, que é a partir dos 85 anos, né? Então, assim, que você entra para a terceira idade. Então, a velhice traz enfermidade, debilidade, seus dias são maus, no sentido de estarem sobrecarregados de desgosto e aflição, por causa das limitações. Amém? Manda um grande abraço para o meu amigo aí. Essas limitações que ele vai colocar, gente, e isso aí é sério, tá? Então ele vai estar trabalhando. Diversos comentaristas, tanto judeu como cristão, explicam essa sequência como uma descrição do esgotamento das faculdades físicas no caso da vida e viram as imagens específicas como uma referência a detalhes anatômicos do corpo. Então, e é interessante que ele vai dar uma descrição aqui até da questão da fisiologia da parte sanguínea, né, do coração, e ele vai falando de uma forma bem interessante e didática, tá? O sentido da alegoria, como um todo, é claro. Lembra-te do teu Criador antes da velhice. Ou seja, dedicar a vida às atividades adequadas, e este é o conceito de dever e destino. Este é o tema de todo o livro. Tá? Aproveite a vida, né, que o seu trabalho pode lhe oferecer. Mas saiba que tudo é um dom gratuito de Deus. Saiba que tudo é bênção de Deus. É nesse sentido. Por isso que ele vai falar sobre vários assuntos que nós já comentamos nos capítulos anteriores, tá bom? A velhice é aquela fase da vida em que as forças físicas e emocionais esmorecem, os dias se tornam lúgubres, né? As noites são longas, a melancolia, a depressão abate o espírito. Isso eu peguei de um autor, né? Mas, independente da qualidade de vida que nós temos hoje, existe sim uma
pequena deficiência que é natural. Tá? Podemos ter mais qualidade de vida que o tempo de Salomão, com certeza, mas existem algumas coisas que não tem como fugir. Tá? Então Salomão faz uma analogia entre a casa e o corpo envelhecido. Os guardas da casa representam os braços e as mãos, anteriormente forte e alerta, agora tremem, enrugados e curtidas pelo tempo. Então ele vai falar sobre esse tempo, essa pessoa dentro de um relógio, e não tem como impedir o avançar desse tempo. O que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, já que não tem como impedir, então se você é jovem e está ouvindo isso, prepara para isso. Viva o teu melhor agora, aproveite o teu melhor agora com a pessoa amada, se lembra no capítulo 10, com a mulher amada, que se refere à tua esposa, nós entendemos hoje. Tome do melhor vinho, falamos também sobre a questão cultural do vinho, onde não era embriagar-se, mas era saborear, e tenha, ele vai falar, aproveite com os seus, que são os filhos, né? E talvez até amigos, mas ele fala, se você é jovem, aproveite isso, e aproveite para se dedicar ao Senhor, tá? Porque e ele está falando de alguém com olhar na velhice de hora, porque quando chegar aqui é mais difícil. Então podemos dizer que o livro, o capítulo 12, é uma descrição da velhice, mas ao mesmo tempo é um desafio para a juventude. Tá? Então, ó, faça isso. As portas das ruas se fecham, alegoria para se referir aos lábios cerrados que já não conseguem elevar a voz. Né? A, Voltando, gente, é claro que hoje a voz ela tem exercícios, tem chás que você pode tomar, o chimarrão limpa todas as cordas vocais. Você tem várias questões hoje que você pode estar fazendo. Tá? Eu estou dizendo porque é, algumas coisas que Salomão coloca lá naquela época, hoje já não está tão forte, tá? Porque nós temos toda essa questão da ciência do nosso lado. Então, dando continuidade a essa ideia, o termo baixo ruído da moedura ilustra um pouco ou nenhum barulho feito ao mastigar alimento. Na realidade, a ideia no hebraico é perder as forças para morder, né? Depois da perda ou do enfraquecimento dos dentes. Lembrando que também isso hoje é resolvido. Tá? Quem tem recurso consegue fazer implantes dentários, substituindo a própria dentadura, ou uma boa alimentação na juventude, onde os dentes são mais fortes. Então, tudo isso muda. Gente, 40 anos de idade, há alguns anos atrás, era a velhice, depois passou para 50 anos, depois passou para 60 anos. Hoje, se entende que velhice começa a partir dos 80 anos de idade. Tá? Por quê? Por causa dos recursos e das qualidades. É claro que você vai ter um velho. Gente, eu chego no praia às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã tem um senhor pulando na piscina lá. Tá? Aliás, são 3 senhores. Mas tem um que é bem velhinho. E você pode estar em inverno, tem dia que está saindo fumacinha daquela água. Um dia eu parei, não, hoje ele não vai pular, ele pula. E você vê a dinâmica, a disposição da pessoa é muito mais que jovens. Então você tem pessoas com uma dinâmica, né? De vez em quando quando eu estou indo para a igreja lá, faz tempo que eu não vejo, né? Acho que ela deve ter diminuído por causa da pandemia, mas era comum eu ligar para a Ângela. Adivinha quem que eu vi ali na Cesar Alvim? Adivinha quem que eu vi ali na Rondon? A dona Niceia. Dona Niceia caminhava. E tem muitos jovens que não conseguem caminhar. Esses dias tinha um rapaz que tinha que ir no Cristo Rei. Eu estava ali tomando um café. Eu vou no Cristo Rei. E pegando a moto, falei assim, cara, mas o Cristo Rei é aqui. A frase dele, você tá louco que eu vou caminhando até o Cristo Rei? Gente, dá uma, duas, três, dá umas 5 quadras ali da igreja no Cristo Rei. Entendeu? E você vai ter a Dona Nicéia, às vezes, no Cristo Rei da casa dela a pé. Ela vai estar, parece que em outro lugar, né? Mas você vê essa dinâmica que não acontece. Então, tem muitas pessoas de faixa etária velha, socialmente falando, que tem muito mais disposição e disponibilidade que jovem. Então, para concluir as metáforas dessa passagem, as vozes do canto se baixarem remete à audição, portanto, a capacidade de deleitar-se com uma música diminui. Sim, a capacidade de ouvir, tá? Mas digo também de novo que hoje isso pode ser resolvido, tá? Os idosos desenvolvem acrofobia, ou seja, medo de lugares altos. Nós já vamos falar sobre isso. Temem subir escada, observar a vista no topo de prédio alto ou mesmo embarcar em aviões. Tá? É interessante esse comentarista, e eu peguei esse comentário aqui, um cara da década de 1900, um alemão escrevendo sobre isso, 1913. Tá?
Eu tenho esse livro digitalizado aqui na plataforma Logo. Eu fiz questão de pôr o comentário dele, porque na realidade isso aqui por causa de toda a dinâmica que nós temos, caminhada, vida saudável, alimentação consciente, isso aqui mudou bastante. Você vai ter velhinhos saltando de paraquedas, velhinho fazendo atividades físicas radicais, tá? Mas eu quis colocar aqui porque é o que Salomão está é, descrevendo para nós, tá bom? Então nós estamos vendo o que Salomão está escrevendo e eu estou enfatizando que também nós podemos ter cuidados hoje, tá? Então a sentença temer o que está no alto se reporta às coisas banais do cotidiano que passam a ser ameaçadoras. Sim, aqui, por isso que eu quis pegar esse autor para enfatizar isso aqui, gente. É claro que os cuidados são maiores, tá? Os cuidados são maiores. Agora de manhã, a Isa desceu do veículo, estava indo na reunião, ela caiu ali exatamente na calçada nova. Então tem areia, viu, gente? Então tem que tomar muito cuidado. Eu estava vendo nas câmeras, aí eu pedi para alguém que estava lá e correr, socorrer. Não machucou, nem nada, mas escorregou. Então, alguns cuidados tem que tomar. Esses dias eu estava no praia, descendo uma escadinha ali, e eu escorreguei no degrau. Não sei se ele estava liso, não sei. Mas cuidados nós precisamos ter, tá? Acabei de chegar do Cristo Rei, caminhada acelerar para chegar a Siolão. Tá vendo só? É isso que eu tô falando, gente. Tem gente que não. A Nicéia está na Rondon, para vocês terem uma ideia, tá? O Cristo Rei está longe. A Monte Hebron, onde esse cara estava, está menos da metade, ou mais, umas 5 quadras, 4 quadras ali. É isso aí que eu estou falando, Nicéia. As pessoas hoje da terceira idade têm muito mais consciência, ou pessoas que ainda, terceira idade é 85, né? Então, pessoas estão entrando na velhice, tá? Ou acima de 60, tem muito mais consciência, né? Teve um rapaz da Monte Hebron que falou assim, pastor, quando eu tiver a sua idade, eu quero ter essa garra e essa dinâmica para fazer, levantar 5h30 da manhã para fazer exercício. Eu falei, rapaz, começa agora. Não espere chegar lá. Enfim, avançando aqui, tá? Então, é claro que devemos ter cuidado. Tá? Todo cuidado vai se fazendo, tá? Mas isso não, esses cuidados não devem ser impedimento. É isso que está colocando. Então, no modo geral, o florescer da amendoeira, né, entendido como analogia dos cabelos brancos, que perderam a cor rapidamente depois que caem. É comum a questão careca, é comum a questão cabelos grisalhos. Então, Salomão está descrevendo o que ele percebia na idade dele. Essa aí é uma pessoa careca, uma coruja, que coruja significa pensamento, sabedoria. Então, o próprio pensamento já está um pouco debilitado, né? Mas são todos recursos que podemos fazer, tá? Hoje é entendido que quem faz palavras cruzadas, crochês, qualquer jogo que estimula o cérebro, leituras, aprender algo novo, isso já está provado que isso dá uma diferença enorme para quando chegar algum problema na faixa etária X ou Y, que apresente alguma dificuldade, inclusive para combater a questão de memória. Tá, gente? Então, o gafanhoto pode ser interpretado de duas maneiras. Trata-se de um peso, no sentido que até os objetos mais leves são pesados, para os idosos carregarem, ou então consiga a imagem de um idoso andando encurvado e torcido, movendo-se de modo errático, confusivo como gafanhoto. Então, nós não sabemos exatamente o que Salomão quis dizer, mas Salomão está descrevendo, isso é fitness mesmo, está descrevendo, né, as dificuldades da terceira idade, tá, okay? Ou da velhice. Em vista desses fatos, Salomão aconselha as pessoas a se lembrarem do Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o corpo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, se despedace a roda junto ao poço. Tá? É difícil atribuir o significado exato a essa figura de linguagem. Ele vai usar várias figuras aqui. Eu fiz questão de um homem criando ondas para o surfista. Então, é o que ele está falando. Já que nós não temos certeza de nada, tenha certeza de uma coisa, meu jovem: teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Nos dias da tua mocidade, teme ao Senhor, tá? Alguns dizem que a cadeira de prata se refere à coluna vertebral, assim como se despedace o copo de ouro ao cérebro. Então, a cadeira de prata, né, sendo a coluna vertebral, ou, né, o copo de ouro sendo o cérebro. São duas questões que ele vai colocar. Então, o copo de ouro tem sido interpretado como representação da cavidade craniana, cujo sentido poético se refere à cessação da atividade mental no momento da morte. Mais uma vez, não sabemos exatamente o que Salomão
muito poética, né? Salomão, aliás, viu, Nancy, o capítulo 12 eu acho fantástico como ele descreve. É considerado, Harold Brown é um professor de linguística da Universidade de Oxford. Ele fala muito, né, do capítulo 12 de Eclesiastes. Ele fala sobre essa descrição poética da velhice. Ele fala, ninguém, até hoje, ele fala assim, ninguém, toda a literatura, conseguiu descrever de uma forma tão poética a velhice como Salomão. Sem ofender, sem denegrir, mas apenas descrevendo o que nós vivemos, que é a grande verdade, tá? Ok, gente, avançando. Se interpretado em conjunto, o canto e a roda simbolizam o sistema circulatório e subsequente interrupção do momento da sístole e diástole da pressão sanguínea. É interessante, gente, se nós formos, muitas pessoas entendem que ele estava falando sobre a questão, vamos colocar, do batimento cardíaco que diminui. E, consequentemente, né, mais tarde vai ser provado que a sístole e a diástole ela diminui, ou seja, o bombardeado do sangue ao coração diminui. Por isso a necessidade de caminhada, de atividade aeróbica. Tá? Então, seja lá o que for que ele esteja pensando, muitos concordam que ele está falando sobre a questão do sistema cardiovascular. Tá? O que é interessante, gente, é interessante. Tá? Nós estamos falando de um cara descrevendo a anatomia humana, tá? De uma forma tremenda. É que nem Jó descrevendo, tá? O movimento das estrelas, o movimento dos meteoros, o movimento das águas do mar, descrevendo com uma descrição que mais tarde vai ser possível. Tá? Então, é revelação, é Deus ditando, é Deus falando, com certeza. Tá? Porque somente Deus para colocar isso. Então, e o pó volte à terra. Essas palavras claramente se referem ao destino único de todos os descendentes de Adão e Eva, né? Ou seja, da humanidade. E o espírito volte a Deus é uma clara alusão a Gênesis, né? 2:7. O termo espírito é o mesmo empregado em trechos anteriores, tá? Que é esse lado que mais tarde vai ser traduzido, né, por causa do conceito grego, como sendo a alma. Então, a alma, volte a Deus, ou seja, esse espírito. Há uma discussão, tá, dos tricotomistas sobre esse ponto, mas nós não vamos entrar, porque aí seria teologia sistemática, corpo, alma e espírito. Esse espírito aonde que entraria? Não, vamos nos ater apenas ao que Salomão está falando. O corpo vai para a terra, vira pó, e o espírito volta para Deus. Lembrando que na cultura hebraica, ou esse espírito vai para o seio de Abraão, ou esse espírito vai para o Sheol, né, o lugar de angústia. Então é muito claro isso. E o próprio Jesus, quando vai falar uma parábola, né, do rico e Lázaro, né, um vai para o inferno, né, ou para o Sheol, e outro vai para o seio de Abraão. Então, na cultura hebraica já havia esse conceito de vida pós-morte. Tá bom? Salomão retorna ao ponto de partida afirmando que a vida debaixo do sol é inútil, sem sentido e vazia. Em outras palavras, pura vaidade. É o que ele vai estar trabalhando, já trabalhou, mas é como se ele estivesse agora dando conselho aos jovens. E ele fala, ó, lembre-se de uma coisa, a vida toda é muita vaidade. Então, tomem cuidado, né, jovens, com a vaidade da vida. Lembrando que vaidade são prazeres, vaidade, nós já falamos sobre o termo vaidade, né, que é uma questão de quer aproveitar, aproveite, mas saiba que tudo você vai prestar contas a Deus, tá, ok? Que é o que as pessoas hedonistas não conseguem falar. Então, estribo de vaidade. A brevidade da vida é repetida nesse versículo. É possível que o livro terminasse originalmente com essas palavras. Tá? Eu coloquei isso aqui, gente, porque todos os comentaristas que eu li, eles concordam que é possível que o livro tenha terminado ali. Aí houve uma inversão na hora da correção pelos rabinos, por entender que aqueles adentos finais é de suma importância. Então deixaram aqueles adentos finais, que não eram tão finais, para o fim, né? E esse aqui é como se fizesse só uma mudança, o que não vai mudar a inspiração e a revelação, tá? Porque muitos vão pegar isso, tá vendo? Não. Então é aquela sequência da vida que você precisa entender. Passei tempo, eu gosto muito desse autor Billy Byrne, né? Passei tempo demais no parque de diversões. Não há prêmios mais para ganhar e ninguém para se interessar por mim. Passei tempo demais no parque de diversões. Talvez seja isso que Salomão esteja dizendo. Jovem, não fique muito tempo no parque de diversões. Tenha o temor a Deus. Se conscientize que a vida é passageira. Talvez, independente de pensar do temor de Deus, pensar também que às vezes nós estamos com tantas atividades. Essa semana, quando foi, gente? Bom, essa semana atendi um pai e ele sentou para mim e falou assim,
de outro ministério, falou assim, olha, eu sou um empresário bem sucedido, eu tenho vários recursos, hoje eu posso viajar, hoje eu posso dar o melhor para os meus filhos, e eu trabalhei muito, muito, muito para dar o melhor para os meus filhos, porque eu passei necessidade na infância e eu não quis que os meus filhos passassem. Eu falei, tá, mas qual o motivo? A gente chama, qual é a queixa principal que te trouxe aqui? Ele falou assim, eu percebi que eu investi nisto, mas perdi os meus filhos, né? Claro que eu dei conselho como trabalhar, como reverter isso. Eu falei para ele que é um pouco mais difícil por causa da faixa etária, etc, etc. Mas não é impossível, não. Então eu trabalhei esse aspecto, tá ok? Mas a grande questão de Salomão é esta. A grande questão de Salomão é esta. Às vezes pessoas investem demais em situações e esquecem do que deveria ser qualidade de vida, né? No caso, a família. E ele vai terminar os versículos 9 ao 14, que eu coloquei aqui o que há de melhor debaixo do sol. Tá? O epílogo final desse livro e desse capítulo. Né? Salomão, além de sábio, também compartilha o seu conhecimento com o povo. Eu falei isso no capítulo 10, porque o capítulo 10 ele faz questão de mostrar isso. Olha, gente, eu vi muitas coisas debaixo do sol, eu aprendi muitas coisas com a vida, eu quero ensinar para você. Então, após cuidar do exame do seu valor e veracidade, Salomão gostava de transmitir suas descobertas sob forma de provérbios. É o que nós aprendemos também. Ele não fala aleatoriamente, ele não é um poeta translocado, né, escrevendo uma poesia. Não, ele foi atrás, ele foi um cara cuidadoso para saber, é assim mesmo a velhice, é assim mesmo que acontece. Então, ele vai trazer um relato, né, da vida, ele vai perceber pessoas morrendo infelizes, pessoas com muito e não tendo nada, e pessoas com pouco e tendo tudo. É mais ou menos essa questão que ele vai estar trabalhando para nós. Tá? Então é possível que agora ele esteja falando de si próprio na terceira pessoa, como Eclesiastes 1 e 2 que ele faz, tá, gente? Provavelmente foi algum editor guiado pelo amor de Deus que escreveu essas qualificações sobre Salomão. Assim como Josué ou outro escreveu a avaliação de Moisés por influência do Espírito Santo. Por que eu coloquei isso? Tá? É muito comum, e os críticos da literatura, quando Moisés descreve sobre a sua própria morte, tá? Como é que ele pôde escrever aquilo? Nós entendemos que pessoas assumem a escrita na terceira pessoa, ou seja, como se fosse o próprio autor. Então, se você um dia escutar uma discussão teológica de que o capítulo 2 mostra que não foi Salomão, porque eles tentam pegar esse escrito na terceira pessoa e anular todo o livro de Eclesiastes. Eu falei, gente, isso aí é besteira. Tá? Ele pode ser que alguém tenha escrito, feito o encerramento final ali, é bem provável que Roboão, o filho dele, pegou todo o escrito do pai, infelizmente não praticou, né? E falou assim, vamos encerrar aqui, enquanto estivesse fazendo uma limpeza, né? Quando uma pessoa vem a óbito, é comum isso, você entrar e fazer uma limpeza, recolher, sei lá, as coisas dela e ver o que faz, da pessoa que faz, o que deixa de fazer. Talvez seja isso que tenha acontecido. Então, nunca, como foi no livro de Josué também, tá? E como foi no livro de Moisés, quando ele termina o livro de Êxodo contando a sua morte, quer dizer, ele não poderia estar escrevendo da morte. Tá? Então, só para você saber. Os três verbos que descrevem a atividade de Salomão é atentou, esquadrinhou e compôs. Também pode ser traduzido como pesou, examinou e arruinou. Tá? Então, são os três verbos que ele vai usar para descrever esses versículos que nós vamos estudar de agora em diante. Então, ele fala sobre. Porque, principalmente o verbo examinar, tá? Ou esquadrinhar. Eu gosto muito da palavra no hebraico, esquadrinhar, que é você esmiuçar, né? Você olhar com cuidado. Sabe quando você vai, eu não sei se faz isso ainda, né? Eu ajudava minha mãe muito a limpar feijão. Você comprava o feijão, esparramava sobre a mesa, você tinha que ir tirando os feijões estragados, os feijões, vinha gravetos, vinha um monte de coisa, nós tínhamos que limpar. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo. Ele esparrama a vida dele, né, na mesa e ele começa a esquadrinhar. Ele fala, jovem, comece a ver exatamente o que você está fazendo. Tá? Ele escolhi as palavras com cuidado, com certeza, combinaram em um provérbio, né, agradável, encorajador e verdadeiro. Tanto o livro de Eclesiastes quanto o livro de Provérbios. E Cantar de Salomão, como a Nancy falou, né, é muito poético. Realmente ele escolhe bem as palavras. Então, tratadas de uma obra de arte, como um chefe preparando um prato belíssimo, nutrido, decorado com um ramo de salsa. Eu quis colocar aqui para enfeitar, né? O Mário que gosta muito de enfeitar os pratos dele. Então, tipo assim,
aquele cuidado em fazer. Então Salomão teve o cuidado em fazer. Quando o Malik faz a comida, umas comidas estranhas, às vezes saborosas, ele fica olhando para mim e para a gente, gostou? Tá gostoso? Como é que tá o tempero? Então aquela coisa assim de querer um feedback, né? Então Salomão não estava pedindo feedback, mas ele estava tendo cuidado de fazer com que você pudesse aproveitar exatamente o que ele estava colocando aqui. Então os ensinamentos dos sábios são como instrumento afiados, diretos e convincentes. Uma das qualidades do sábio, né, do bom professor, é ser direto e consistente, tá? Os provérbios do único pastor, e aqui ele vai usar essa palavra pastor. Até então, algumas traduções, ele estava usando pregador, e aqui no último capítulo ele usa como pastor. Hein? É interessante essa mudança. Tá? São como pregos bem fixados que dão estabilidade ao edifício firme, suficiente para neles pendurarmos os nossos pensamentos. O Salomão está dizendo o seguinte, olha, eu quero trazer aquilo que eu aprendi no meu dia a dia, e eu quero trazer estabilidade para vocês. Então, eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi, eu estou compartilhando a minha história de vida, eu estou compartilhando as conclusões que eu cheguei dessa caminhada. Então, eu acho bacana esse ponto, e você entender assim. Então, a maioria das versões bíblicas traz a palavra pastor como letra maiúscula, o indicativo de que os tradutores interpretam o termo como referência a Deus. Então, em primeiro lugar, é aqui, pode ser referência a Deus, mas lembrando que também pastor pode se referir ao rei. Tá? A maioria entende, tá, que ele estava se referindo a Deus quando ele fala do temor, porque ele está tratando o temor. São poucas pessoas que acham que ele estava se colocando como pastor, porque o rei também era considerado pastor naquela época. Tá bom? Então, não há limite para escrever e publicar livros. Ele vai falar no versículo 12, vocês devem ter lido, né? Lê-los todos seria um desgastante, porque dar o trabalho de tudo revelaria no final da vida que é vaidade. Deixa eu ler o versículo 12 para você entender o que ele está colocando aqui, tá? Atentai, pois, filho meu, e mais a esse conselho. Não há limite para se produzir livro, estudar demasiado faz o corpo todo exausto. Ele está falando assim, gente, tem aquelas pessoas que querem ler, querem saber de tudo, querem tanta coisa, mas tanta coisa, tá? E às vezes esquecem do simples e do básico. Então, ele não está condenando a produção de livros, ele está condenando a intelectualidade vazia. Aquilo que, né, é muito usado, né? A pessoa ela é uma leitora, devoradora de livros, mas ela não sabe aplicar nada. Tá? Então, é uma pessoa inchada, né? É um analfabeto, literalmente, mas com credenciais de intelectualidade. Tá? Então, o Salomão está dizendo o seguinte, olha, você vai produzindo, você vai fazendo, mas você está esquecendo um detalhe muito sério. Tá? É o temor a Deus que vai trazer o princípio da sabedoria. Ele já tinha escrito, lembrando que Eclesiastes foi o último livro dele, tá? Então ele já tinha escrito isso em Provérbios. E ele vai trabalhar muito isso em Provérbios, que o princípio da sabedoria é você entender esse temor a Deus. E nós já estudamos a palavra em hebraico, quando nós estudamos o livro de Provérbios presencial, talvez a gente faça na plataforma aqui, porque muitos não tiveram o privilégio, tá? Então, no livro de Provérbios, ele vai usar muitos verbos, tá? Exatamente isso. Eu me lembro da avó Suzy com a lupa e com depois uma lanterninha, né? Ela sempre gostava de ler com uma lupa, né? Graças a Deus, né? Então, assim, ele vai trabalhar muito isso. O conhecimento, ele não é contra o conhecimento, tá? Mas ele vai dizer, cara, se você está cheio desse conhecimento e não aprendeu nada, tem uma historinha que o meu pai me contava, isso muitos anos atrás, de um cidadão que saiu de uma cidade do interior de algum lugar, tá? E foi estudar na capital. Lá na capital ele se formou, fez doutorado, mestrado, doutorado, e ele volta para a cidade dele. A primeira coisa que ele percebe é que ainda a cidade dele, para chegar na cidade dele, tinha que atravessar o rio de balsa, né? E era um cidadão lá que remava, entendeu? Não era nem balsa de veículo, não precisava, né? Ela levava só pessoas, tá? E aí ele entrou naquele barco, e enquanto o cidadão estava remando, ele começou a conversar, você se lembra de mim? Eu sou filho do fulano, eu saí daqui, tá, tá. Ah, não, você cresceu. Aí ele falou assim, nossa, esses anos todos eu fiz isso, eu conheci aquilo, eu aprendi sobre matemática, eu aprendi sobre filosofia, eu aprendi sobre psicologia, e ele começou a se enaltecer. De repente o cara que está remando fala assim,
nesse tempo todo que você aprendeu tudo isso, você aprendeu a nadar? Aí ele respondeu, a nadar? Eu não tive tempo para aprender a nadar. Eu falei, pois é, que você vai precisar agora muito saber nadar, porque o barco está furado e nós estamos afundando. Ou seja, todo o teu conhecimento não vai servir para nada agora. É uma historinha que meu pai sempre me contava, e ele fala, Silas, você pode ler, você pode ser um pastor estudioso, você pode buscar conhecimento, mas não perca o básico da vida, que é temer a Deus. E ele sempre falava, Ebenezer, Ebenezer, saiba que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, Salomão vai colocar com outras palavras, não adianta você ter todo o conhecimento e você não entender que a vida é temporária e tudo é vaidade de vaidade de vaidade. Então, o versículo 13, o final de Salomão é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E aí ele vai usar uma palavra, gente, que nós não vamos estudá-la no hebraico, porque eu não quis partir para estudar palavras no hebraico em Eclesiastes, porque ia demorar muito. Mas a palavra dever aqui não é no sentido de obrigatoriedade, mas a palavra dever é no sentido de prazer. Então você tem um funcionário que tem o dever de limpar, né, porque o patrão pediu, e você tem um funcionário que tem alegria em limpar, mesmo sabendo que o patrão pediu. São duas questões diferentes. Né? O Joseph Maxwell, né, ele escreve o seguinte, que 3 pessoas estavam fazendo um muro. Aí alguém passou e perguntou para o primeiro, o que você está fazendo? Ah, eu estou trabalhando de empreiteiro, mandaram fazer esse muro aqui, eu estou fazendo. Aí o segundo perguntou, o que você está fazendo? Ah, eu um muro aqui para cercar, aqui nem sei o que vai ser, tal, tal, tal. Aí o terceiro respondeu assim, olha, eu estou contribuindo para a construção de um lugar onde salvará muitas vidas, porque esse muro vai ser a base, né, para delimitar a construção que vai ser um hospital. Então eu estou ajudando a construção de um hospital. Então é uma questão de visão, é uma questão como que você executa, é uma questão como que você faz as coisas. É mais ou menos isso que Salomão está falando. Então é dever do todo homem no sentido de tenha prazer, tá, nas coisas do Senhor. Né? Nós vamos estudar domingo que vem as parábolas de Jesus. É claro que ali eu vou ter que usar muito o grego, porque tem algumas coisas que Jesus usa, se você não usar o grego, fica um pouco assim perdido, né? Alguns conselhos, né? Principalmente a parábola do jovem rico, aqueles 3 personagens, ah, comprei alguma coisa, outro, meu pai morreu, outro, acabei de casar. Se você não entendeu o verbo ali no grego, você perde exatamente a tentativa de dissimulação religiosa que aqueles caras não estão fazendo. Aqui é a mesma coisa, gente. Essa palavra no hebraico ela dá essa conotação. Não é obrigatoriedade, mas é o prazer. Por isso que Davi, né, o pai dele, fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é eu tenho dever para ir na casa do Senhor como uma obrigação, não. Eu tenho prazer em ir à casa do Senhor, tá ok? Entretanto, tá, devemos lembrar que Salomão não se refere ao temor a Deus em forma de fé salvítica. Antes, trata-se do medo da criatura em relação ao Criador. Então, nós falamos isso, que esse é um medo não no sentido fóbico, mas no sentido de conscientização de que Deus está presente. A palavra temor no hebraico, ela é diferente da cultura ou do temor grego ou do temor mesmo na língua latina, tá? No latim. Tá? A palavra temor no hebraico está muito mais para a conscientização da pessoa, dos valores, né, do reino de Deus, do que você ter medo de Deus. Não, você tem a consciência de que Deus está vendo. Por isso que daqui a pouquinho ele vai falar, esse Deus que está vendo, ele vai julgar todas as coisas. Tá? Então eu tenho frisado isso, então esse temor não é medo de Deus, nós não somos convidados a ter medo de Deus, mas nós somos convidados a entender que Deus está presente em todas as coisas, mesmo naquelas situações que nós não entendemos. Aquilo que Francis Schaeffer fala, né? Ao intervir de Deus na história da humanidade. O Dallas Willard tem um livro que fala assim, a conspiração divina, que é você entender que há um plano, sim, de Deus para a minha vida e para a sua vida. Né? Frank Herbert fala assim, existe planos dentro de planos. É mais ou menos isso que você tem. Então isso é temor a Deus, só para nós frisarmos bem aqui. Tá? E a palavra mandamento não se refere necessariamente à lei de Deus revelada no Antigo Testamento. Ok? Também outra questão que as pessoas ficam, a velha aliança, a nova aliança. Meu amado, é uma aliança só. O Velho Testamento, o Novo Testamento é uma coisa só, é o mesmo autor, uma mesma revelação, o mesmo objetivo. Tá?
Então, pode, em vez disso, indicar qualquer mandamento instintivo que o Senhor colocou no coração do homem. E aqui eu quero frisar isso aqui. Paulo vai trabalhar isso em Romanos. Tá? Eu falei isso no aulão passado, vocês se lembram? E o que é o temor de Deus, o mandamento de Deus? É uma pessoa, mesmo que seja ateia, não acredita em Deus, ela casou, e de repente chega uma outra pessoa e fala, vamos cometer um adultério, vamos enganar o seu marido. Ela vai dizer, não, que é isso? Tipo assim, por amor ao marido, por entender o que é casamento, ela vai dizer, não. Eu poderia dizer que ela fez isso porque existe um princípio do temor a Deus, dos mandamentos e estatutos do Senhor no coração dessa pessoa. Por isso que quando uma pessoa tem um ato involuntário contra a sociedade, ele é chamado de sociopata ou mesmo psicopata, mas o sociopata, porque ele não consegue ter esse discernimento. Então, voltando, o que o Senhor está falando aqui, que Salomão está tentando trabalhar com temor, é aquilo que Paulo vai falar em Romanos 1. Tá? Que a lei de Deus está no coração da humanidade, mesmo que ela não entenda. Então Deus colocou isso, aquilo que Freud vai chamar de superego, de pré-consciente, né? As linhas terapêuticas, psicanalistas, né, vão trabalhar isso. Tá? A sociologia e a antropologia vai trabalhar senso moral, a ética vai trabalhar senso moral. Meu amado, tudo isso foi Deus quem colocou no homem, porque senão virava uma bagunça. É assim mesmo. Algumas pessoas conseguem extrapolar, né? Onde há uma incidência ou uma repetição de pecado, gera uma iniquidade. Uma vez eu expliquei muito sobre isso. Tá? O pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Então, a iniquidade é o acúmulo, o praticar do pecado. Tá? Então, nós precisamos estar entendendo muito isso aí. Então, a palavra dever se refere não só ao cumprimento moral, mas também aos elementos básicos que conduzem o indivíduo a uma vida feliz e realizada. Tá? Não importa a situação, tá? Não importa o momento, a pessoa está sempre feliz e realizada, porque há um critério na vida dela, e esse critério chama-se o temor de Deus que ele está falando. Já estou quase encerrando aqui, tá, gente? Sem dúvida, um motivo básico para temer e obedecer a Deus está ligado à vinda do juízo final. Ele vai colocar isso. Os cristãos devem ser eternamente gratos pelo Salvador, pois ele nos livrou desse tipo de medo. Aí eu faço uma referência ao cristianismo, lembrando que, no caso de Salomão, ele não estava pensando na Nova Jerusalém no sentido cristianismo, ele estava pensando no seio de Abraão ou estar com Deus. Não havia todo o entendimento. Havia alguns vestígios no livro de Ezequiel, de Isaías, falando sobre a morada dos santos. Mas é bom você entender isso, né? Exatamente, tipo da lei exatamente isso. Existe uma lei, tá, da gravidade que impede você de pular do quinto andar. Exatamente, existe uma lei moral no coração do homem, e Paulo fala que essa lei moral, muito bem colocado, Nancy, essa lei moral faz com que o homem tenha certas atitudes, mesmo que ele não creia em Deus. Tá? Mesmo que você não creia na lei da gravidade, se você pular, você se esborracha no chão. Obrigado, foi muito bem colocado. Ou seja, o amor e não o medo é a principal motivação para o cristão obedecer a Deus e confiar nele. Aquilo que eu falei, né? O que deve nos levar a confiar em Deus é o amor e não o medo. Tá? Então, nós já explicamos um pouco isso, o tempo está avançando. Até as questões escondidas. As pessoas podem achar que esconde suas palavras, ações de outras pessoas, mas todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então, eu estou pegando um texto do Novo Testamento para, né, forçar e autenticar aquilo que Salomão está falando, que eu e você prestaremos contas. Então, não adianta estar numa escuridão que podemos rasgar e aparecer o dia de uma forma perfeita, tá ok? Por intermédio, tá, da obra de Cristo no Calvário, nós sabemos isso. Hoje todo cristão tem segurança que jamais virão um juízo diante de Deus, pois já passaram da morte para a vida eterna. Lembrando que nós não estamos falando do julgamento que antecede a volta da igreja. Tá? Eu sou pré-tribulacionista. Então, o que estou colocando aqui é aquele ponto, aquele aspecto, tá? Que o cristão entende que nós vamos ser julgados pelas obras, não no sentido de salvação, mas de galardão. Nós tivemos uma aula lá presencial explicando essa diferença e o significado, né, de que alguns termos que Paulo usa na cultura grega, que ele vai pegar e colocar dentro do conceito do cristianismo, sobre prestação de contas.
Amém, amados? E por fim nós encerramos com muita alegria, né, o livro de Eclesiastes. Se Deus não mudar, amanhã eu começo a orar, mas eu já estou trabalhando no meu coração para nós estudarmos as parábolas. E aí eu repito que ou eu estudo as parábolas dentro de todo o Evangelho, ou talvez a minha opção vai ser somente no livro de Lucas, porque existem algumas questões práticas no livro de Lucas que eu acho interessante, tá ok? Mas assim eu agradeço a todos, tá, que nos acompanharam até aqui. A minha vontade era pegar tudo isso daqui, fazer um livretinho e ver que quem teve 75% de presença online ganharia de presente esse livro, né? Eu estive essa semana com o José Luiz, é uma ideia que, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, quem sabe, né? Mas eu tenho que ver quem que teve 75% de presença, tá? Praticamente os que estão hoje, quase todo mundo teve. Amém, amado? Então, para nós encerrarmos aqui, porque Deus é bom, tá? Lembrando, por favor, amada igreja, que a, a calçada está com areia, como eu falei, a Isa já escorregou, está um pouco lisa. Terminamos a calçada, a igreja está linda, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo. Tá? Então apenas tenha cuidado, quem for presencial, tá bom? Nós estamos assim, livre com todas as ilustrações. Nós conversamos sobre essa possibilidade, sim. Pegamos em PDF e em PDF fazemos o livro, tá? Ele falou assim que é possível, mas não avançamos, entramos numa questão de custo e tudo mais. Mas quem sabe Deus nos proporciona isso, tá bom? Lembrando, hoje nós temos culto, hoje o José vai estar compartilhando a palavra. Eu tenho deixado sempre o último domingo, né? Para alguém pregar. Eu ainda queria ver o Márcio pregando domingo à noite, né? Conosco. Tem outros nomes, assim, que nem o Guilherme já pregou. Quero ver o Márcio pregando, o José, que geralmente tem pregado. Eu quero desafiar outras pessoas, sempre o último domingo, trazendo um compartilhar de Deus. Tem gente que usa data show, tem gente que não usa data show. Não há necessidade de seguir o modelo do pastor, gente. Às vezes uma conversa, que o Guilherme conversou com a gente, foi benção, né? Amém? Deus nos abençoe, tá? Esperamos vocês à noite lá, e que o amor de Deus, a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Como diz a pastora, um beijo grande para todos vocês em nome de Jesus.